O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. A liturgia menciona 2 vezes na primeira leitura e no Evangelho de Lucas o episódio desse rei leproso, Naamã, rei da Síria, que se volta para Israel, sabendo que ali tem um grande profeta, o profeta Eliseu, com esse pedido de ir até Eliseu para ser curado. O rei que reinava ali em Israel dizia, bom, na verdade, quem é que pode curar um leproso? Na época, a lepra não tinha cura. O próprio rei de Israel disse, o que esse Naamã está querendo é achar um pretexto para fazer guerra contra nós, que ele está pedindo o impossível, pedindo o impossível para nós. E no entanto, Naamã vai e é curado de uma forma quase banal, tão banal que ele quase desiste de fazer o que o profeta mandou. Eliseu não faz nenhum show do milagre com ele, nem sequer aparece na frente de Naamã, manda um criado, um empregado falar com ele e manda dizer, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, te falou assim, te lava 7 vezes na água do Jordão. E Naamã fica indignado, e começa a dizer, na minha terra tem rios muito melhores. E de fato é interessante que quantas vezes aparece a figura do Jordão como um rio ligado à purificação. Depois a gente tem no Novo Testamento São João Batista, que realiza o batismo de penitência, de conversão, para purificar, para lavar dos pecados, ali no Rio Jordão. E no entanto o Rio Jordão é um rio de água turva, de água barrenta. Parece que se uma pessoa está suja e entra no Jordão, a impressão é que vai ficar mais suja ainda, né? É um rio, uma cor de barro, uma cor barrenta muito forte. Então, Naamã ali também não teve fé. Foram os simples de coração
e abriram os olhos dele e disseram: olha, rei, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria. Ele pediu uma coisa fácil, você não vai fazer? Ele aceita por causa da palavra dos pequenos e dos simples, né? Como diz Jesus: escondeste essas verdades dos sábios, dos entendidos, e a revelaste aos simples. E na verdade, Naamã precisava ser curado da sua soberba, do seu orgulho, justamente para curar o seu orgulho, tinha sido enviada a ele a lepra. Porque imaginem um homem na posição mais alta da sociedade, ainda mais naqueles povos vizinhos de Israel, onde eles achavam que os reis eram deuses também, e eles eram adorados como deuses. Imagina a vergonha, o vexame de ter um rei que é um leproso, uma pessoa de quem nem se pode chegar perto, que a lepra não tinha tratamento. Então, aquilo é uma tremenda humilhação para ele. Quando ele vai diante do profeta Eliseu, vai procurar o profeta Eliseu, ele é, por assim dizer, mais humilhado ainda. Mas é justamente aquela situação humilhante, na medida que ela é aceita, acolhida como cura para o orgulho, ali se provoca a cura primeiro do coração e depois, como consequência, a cura física também, né? A gente sabe, não só pela revelação da fé, que tantas vezes liga a doença ao pecado, né? Mas também, de certo modo, pela própria ciência, aquilo que é bastante óbvio, né? O ser humano é um só. Então, entre o espiritual, o psicológico, o físico, o orgânico, tudo forma uma unidade, uma coisa influi na outra. Então, esse homem precisava ser curado do seu orgulho. De certo modo, a cidade natal de Jesus também tinha que ser curada, porque ali Jesus encontrou muito pouca fé, e encontrou pouca fé porque eles não conseguiam ver naquele homem que tinha sido um menino, tinha crescido junto com eles, tinha vivido lá até os 30 anos, aquele carpinteiro, filho de carpinteiro, vê nele o Salvador, o Messias. Ficaram presos na sua ideia, a ideia de que as coisas não podem mudar, de que Deus não pode fazer nenhuma coisa nova. E por isso, por causa dessa incredulidade, como os demais evangelhos, além de Lucas, atestam, Jesus só pôde fazer uns poucos milagres ali, não pôde fazer muita coisa. E aqui, irmãos e irmãs, onde a gente se pergunta, será que Deus não gostaria de fazer coisas muito maiores, muito mais bonitas na nossa vida, mas Ele se depara com essa muralha do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa falta de fé, que nos leva sempre a dizer: eu sou assim, eu sempre fui assim.
aquilo que alguns chamam, brincando um pouco, a síndrome de Gabriela, né? Baseada na música de Dorival Caymmi, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, né? Então, quanta gente tem esse pensamento desencantado, que no fundo é uma falta de fé em Deus. Será que Deus não pode fazer novas todas as coisas? Será que Ele não pode nos dar a graça que a gente tanto tempo esperava? Talvez a gente se desencantou pela demora e desistiu de esperar. Será que Ele podia ter feito coisas muito mais bonitas, maiores na nossa vida, e a gente não deixou porque Ele respeita a nossa liberdade? Então vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa quaresma, de forma especial nessa celebração, que Ele abra de novo o nosso coração, nos dê a graça de nos abrir de novo a esperança, de ver a Nosso Senhor com um olhar sempre novo, e que a gente tenha sempre esse ânimo de começar tudo de novo, sabendo que Deus está sempre querendo realizar uma obra bonita, bela, grande na nossa vida.